Bom dia, igreja. Vocês estão bem? Estão bem acomodados? Esse tempo resolveu dar uma ajuda, não está tão quente, né? As máquinas de ar estão desligadas hoje, para aqueles que sentiam aquele vento chato assim, né? Graças a Deus, está mais fresco. Queridos, o Stefano pediu para que nós levantássemos as mãos e orássemos e clamássemos ao Senhor, porque parecia que existia um teto de bronze sobre esse lugar. A verdade é que a mensagem que o Senhor trouxe para nós nessa manhã, ela vai diretamente contra a todas as eras humanas. É uma luta contra as potestades e principados. Então, lógico que existe uma resistência. Eu quero ler um texto para vocês antes de entrar na palavra, que está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Não precisam abrir. Diz assim: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A verdade é que Jesus já triunfou, já venceu as potestades e os principados desse mundo que nós vivemos. Mas eles ainda continuam lutando até um dia em que o Senhor vai destruir o próprio Satanás com o sopro da sua boca. Enquanto isso, nós ainda estamos debaixo da influência do Deus dessa era, que tenta nos cegar o entendimento. E é isso que Ele está tentando fazer nessa manhã, mais uma vez, como Ele tenta todos os dias. Então eu quero pedir para você ficar em pé, para que nós possamos orar mais uma vez ainda antes de iniciar a palavra. Que você ore mesmo com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E você eleve os teus pensamentos a Jesus nessa hora, porque aquilo que Ele quer falar nessa manhã vai transformar muita coisa na nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez elevar a Ti, Senhor, os nossos pensamentos, o nosso coração. Senhor, nós queremos elevar a Ti, Senhor. Queremos declarar, Senhor, que temos, Pai, a mente de Cristo, Senhor. Queremos declarar que o Teu Espírito Santo habita em nós a partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Fomos salvos, Pai, pela Tua graça, e o Teu Espírito habita em nós, e hoje, Senhor, somos Teus filhos amados, Pai. Por isso nós clamamos, Abba, nessa manhã, ilumina o nosso entendimento, que o nosso coração seja como uma terra fértil, Deus, para ouvir a Tua palavra, para poder compreender a Tua palavra, não como uma compreensão humana, mas a compreensão que o Teu Espírito que habita em nós nos dá, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que todo teto de bronze, Senhor, todo espírito contrário caia por terra, Senhor, porque ele já está derrotado pela cruz do Calvário, no nome de Jesus e pelo sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo pecado. Em nome de Jesus é que nós oramos, Senhor. Amém e amém. Amém, pode se assentar, querido. Glória a Deus. Quantos estão aqui comigo nessa manhã? Amém? Então, se você estiver sentindo sono, levanta um pouquinho, né? Não se distraia muito, mas se você trouxe a tua água, toma um gole de água, toma um gole de café que você trouxe aí na tua garrafinha. Fica à vontade para poder ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa manhã. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios 2, do versículo 6 até o 16, nós vamos ler nessa manhã.
Conforme você for encontrando, eu vou pedir mais uma vez para você ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Primeira Coríntios 2, 6. Do 6 até o 16, diz assim: No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Pode se assentar, querido. Estamos numa série que se chama Sobre a Vida Cristã. E esse já é o 5º domingo que nós estamos falando sobre a primeira carta aos Coríntios. E hoje, o tema da mensagem é o ensino do Espírito Santo. O pastor Jean falou nos domingos anteriores sobre alguns textos. 1 Coríntios 1, 18 a 25, 1 Coríntios 26, 31, capítulo 2, do 1 ao 5. E esses textos, eles estão falando sobre o combate à sabedoria humana. Esses textos, o apóstolo Paulo está falando sobre essa sabedoria humana, que é totalmente diferente da sabedoria divina. Entendendo um pouquinho do contexto que essa carta foi escrita, o pastor Jean já explicou sobre Corinto, sobre essa cidade. E era uma cidade próxima a Atenas, uma cidade que era muito próspera, uma cidade que vivia em função de comércio, uma cidade também que algumas coisas lembram um pouco a realidade que nós vivemos. Nós vivemos numa cidade próspera, amém? Você crê nisso? Eu creio que São Bento do Sul é uma cidade próspera. E em Corinto existia um templo da deusa Afrodite. Também existia um templo ao deus Apolo. E em volta, em torno desse templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor, existiam várias casas pintadas de rosa. E nessas casas, os historiadores dizem que viviam em torno de 1000 prostitutas. E assim como nós temos fome de um alimento, ou temos sede de água, as pessoas, quando sentiam algum impulso sexual, então iam até essas casas para cultuar a Afrodite. Isso era normal para a realidade da cidade. Eles estavam inseridos nesse contexto de promiscuidade total. E
Até se existia um verbo na época que dizia corintizar, ou seja, dar vazão a tudo que a carne quer fazer. Tudo que a carne quer, o que a carne tem desejo e tem vontade, eles faziam. Essa era a cidade de Corinto. E nessa cidade o apóstolo Paulo chega sozinho. E por 1 ano e 8 meses, aproximadamente, ele fica ali e institui uma igreja. Ele chega numa sinagoga porque sempre que ele chegava em uma cidade, ele procurava uma sinagoga para poder anunciar o evangelho. Mas não foi permitido a ele anunciar o evangelho na sinagoga de Corinto, porque não foi possível. Então ele alugou um lugar. Mas a primeira pessoa que se converte na cidade é o dirigente da sinagoga. Então Timóteo vem ajudá-lo, outros irmãos vêm ajudá-lo e nasce ali a igreja. Uma igreja que vive nesse meio e tem muitos problemas. E como eu falei, o principal problema era a questão da sabedoria. Os coríntios valorizavam muito o discurso, a retórica, os filósofos, a sabedoria humana. E aí Paulo vem e escreve esse texto que nós acabamos de ler. A verdade é que não existe nada de errado em nós procurarmos a sabedoria, mas a sabedoria correta. A verdade é que Deus, Ele não colocou em nós nenhum anseio que não pudesse ou que não tivesse sido preparado também a satisfação desse anseio. Deus não colocou em nós nenhum desejo que não pudesse ser satisfeito. Mas espera aí. Nos é negada a satisfação egoísta e arbitrária dos desejos. Nos é negada viver a satisfação que nos perverte. Isso não é possível. Deus, Ele tem como saciar a nossa vontade, o nosso desejo de saber de uma outra maneira. Paulo começa o texto falando que transmite essa sabedoria entre os que são maduros. Ou seja, aqueles que querem crescer no conhecimento da palavra de Deus. Não é possível transmitir a sabedoria divina para aqueles que são imaturos ou que não têm o desejo de amadurecer, de crescer. Porque sim, todos nós fomos bebês um dia, mas não podemos permanecer bebês. Se somos bebês com 20 anos, tomando ainda mamadeira e chupando o bico, alguma coisa está muito errada. Vocês concordam comigo? Está muito interessante hoje aqui, pessoal, ver vocês sem as máscaras. Consegui ver as reações no rosto. Que bênção, hein? Glória a Deus, Deus é bom. Então, Paulo aqui falando com cristãos maduros. No entanto, transmitimos sabedoria entre os maduros. Versículo 6. A verdade é que nós não conhecemos nada além de Jesus Cristo crucificado, como foi falado aqui no último domingo. A cruz, Jesus, a morte, a obra de Jesus na cruz é o âmago, ou seja, é o mais profundo que um cristão pode entrar na sabedoria de Deus. Entender a mensagem, a obra da cruz. Porque então, quando nós entendemos a mensagem da cruz, nós dizemos não para o nosso eu, para poder viver aquilo que Jesus quer que nós vivamos. A mensagem da cruz é a mais profunda sabedoria de Deus. Não, porém, a sabedoria desta era. E quando Paulo fala aqui sobre isso, não, porém, a sabedoria desse mundo,
nem a dos poderosos desta época, ou desta era. No grego essa palavra é eon, e quer dizer que significa que desde que o pecado entrou no mundo, começou esse eon, ou seja, começou essa era a partir da queda do homem, a partir do momento em que o homem pecou e caiu, começou uma era dos dominadores desse mundo tenebroso, que tentam nos confrontar hoje. Desde a queda, então, do homem até hoje, vivemos nessa era, nesse eon. E toda essa sabedoria que essa era nos traz, todo conhecimento, todo entendimento, toda filosofia que essa era nos traz, a verdade é que ela é imprestável para conhecer a sabedoria divina. Ela não presta para nada. Imprestável, sem valor algum, para que possamos entender a sabedoria divina. E eu vou dizer para vocês, os dominadores, os anjos caídos, se você quiser entender dessa forma também, os principados, as potestades, aqueles que se rebelaram contra Deus, e fazem parte desse mundo tenebroso, dos dominadores dessa era, eles são muito mais sábios do que eu e você. Porque desde então, eles têm o conhecimento de toda a humanidade, desde a queda do homem. Eles sabem como nos tratar, como nos provocar, como nos tentar, como nos atingir. Milhares de anos, combatendo contra o homem e contra Deus. Essa que é a verdade. Porque a sabedoria dessa era vai contra a sabedoria divina. É um contraste gigante. Os dominadores desse mundo, a sabedoria deles é totalmente contra a sabedoria divina. A gente vai entender um pouquinho mais no decorrer da mensagem sobre isso. O versículo 7 vai dizer assim: pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. A verdade é que Deus, quando o homem pecou, ele não foi pego de surpresa e ele falou assim: e agora? Que farei? Já estava pré-determinado. Deus, na sua infinita sabedoria, na sua ciência, Ele já sabia que o homem iria pecar. E todo o plano já estava traçado, já estava pré-determinado na sabedoria de Deus, a minha e a tua salvação. A minha e a tua salvação. Porque a verdade é que Deus, Ele não está limitado a esse espaço e tempo que nós vivemos. Deus é atemporal. Ele pode viajar para o futuro, para o passado, Ele pode estar no presente. Ele está em todo o tempo, porque o tempo dele é diferente do nosso tempo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. Já conversamos aqui sobre isso. Um dos atributos de Deus. Os planos de Deus para mim e para você, eles são tão maravilhosos que a nossa mente, ela não é nem capaz de conceber, de entender, de compreender. Nós não temos capacidade de entender os planos de Deus. A forma como Deus opera. A forma como Deus age. E esse mistério aqui que o apóstolo Paulo está falando, é um maravilhoso plano de amor. Que Ele pré-ordenou para a nossa glória. Já antes das eras, já antes dessa era, desse mundo tenebroso, Deus já pré-ordenou que nós viveríamos em glória com Ele. Quando? Quando Ele voltar. Quando Ele vier. Eu não sei você, mas quando eu começo a pensar
nisso, eu começo a chorar porque eu falo, que amor é esse? Que amor é esse? Antes de tudo já estava determinado a minha salvação e a tua salvação. E o júbilo da igreja, a alegria da igreja, é poder entender esse mistério de Deus. É poder mergulhar mais profundo nessa sabedoria divina. Sabe, o mistério que Paulo fala aqui no versículo 7. O que é um mistério? O mistério, ele não é um enigma. Quantos aqui já assistiram algum filme lá do Sherlock Holmes, que tinha alguns enigmas, né? Um enigma, ele é totalmente incompreensível até que seja revelado. A partir do momento em que ele é revelado, o que é mostrado, o enigma, ele se torna compreensível. Mas a Bíblia aqui está falando de mistério. E o que é um mistério? Mistério, o mistério, ele pode ser comunicado, ele pode ser experimentado, mas mesmo depois de percebido e reconhecido, ele continua tendo uma profundidade inesgotável. Ele transcende qualquer possibilidade de previsão e de lógica. O mistério, ele transcende. Mesmo depois que a gente começa a pensar, como eu falei agora, sobre a obra de salvação do Senhor por nós, que predeterminou antes das eras. Isso é um mistério. Transcende, vai além da nossa capacidade de entendimento e de compreensão. Ultrapassa a lógica. O grande mistério do plano de Deus com a criação é tão grande, tão maravilhoso, que não pode ser entendido com a sabedoria desse século ou dessa era. Como queriam os coríntios. Os coríntios queriam isso, eles queriam compreender a Deus com base no seu entendimento, com base na retórica, com base naquilo que eles viviam. Mas Paulo está dizendo, isso não é possível. A verdade é que nós, como seres humanos, com a nossa orgulhosa superioridade, com a nossa sabedoria, com o entendimento que a gente recebeu, com o nosso histórico familiar, com a nossa soberba, nós queremos até controlar a Deus e o plano de salvação dele. Nós, na nossa soberba, essa é a palavra, achamos que podemos dar comandos para Deus, achamos que podemos dar ideias para Deus, achar que talvez Deus poderia fazer alguma coisa de uma forma melhor, que isso não ficou bem feito, não ficou bem esclarecido. E a verdade é que quando nós começamos a entender os mistérios de Deus, e a gente já vai falar sobre como isso é possível, quando nós começamos a entender a forma como Deus age, a forma como Deus opera, o amor de Deus, o plano de Deus, nós precisamos ceder essa soberba e esse orgulho, aquela adoração cheia de admiração, que está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 31. Que diz assim, Romanos 11, 33, desculpa. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Quando nós deixamos a nossa altivez de lado, e nós rendemos o nosso coração em adoração, e chegamos nessa capacidade, quão profundo é o nosso Senhor,
o amor dele por nós. Quão insondáveis são os seus caminhos. Quem sou eu para querer julgar ou discernir os caminhos do Senhor? Coisas inexplicáveis o Senhor tem preparado para nós. Inefáveis, inexplicáveis. Coisas que estão além da nossa compreensão. E olha, a sabedoria de Deus, ela não é uma sabedoria que vai além da loucura da cruz. Porque a mensagem da cruz é loucura para aqueles que têm o entendimento do Deus dessa era. A cruz é loucura. E como o pastor Jean falou aqui no domingo passado, justamente a cruz que nós temos aqui simbolizada, ela está no centro do plano universal de Deus. É a cruz. A cruz está no centro e ela não pode sair do centro. Todos os caminhos de Deus convergem para a cruz. Desde o Éden, a vocação de Abraão, a eleição de Israel, o envio dos profetas, até a vinda de Jesus encarnado para nos salvar. Tudo converge para a cruz. Tudo aponta para a cruz de Cristo. E a partir da cruz, acontecem todos os atos salvadores de Deus. No mundo, até a volta do nosso Senhor, como nós cantamos aqui, Ele vem. Tudo com a cruz no centro. A renovação de toda a criação, como está lá em Apocalipse, é a partir da cruz. Nós podemos ler isso lá em Apocalipse 5:12, que diz que digno é o cordeiro que foi morto. Morto aonde? Na cruz. Apocalipse 21:23 fala que o cordeiro é a lâmpada da cidade de Deus. Não tem necessidade de sol, porque Ele é a própria luz. Ele é o nosso sol da justiça. Jesus se entregou por completo. Nos redimiu. Como lemos ali em Colossenses, humilhou publicamente os principados e potestades, os inimigos de Deus. Se nós, como cristãos adultos, começarmos a enxergar a obra da cruz dessa forma mais profunda, a gente vai mudar a nossa forma de viver. Não tem mais como nós viver a nossa vida da mesma forma, a partir do momento que nós compreendemos com profundidade a obra da cruz. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, disse no seu leito de morte: a minha teologia está se resumindo em só 4 palavras: Jesus morreu por mim. Mas o que nós fazemos muitas vezes? Nós queremos ir além no nosso entendimento, na nossa compreensão, e começamos a nos esquecer dos princípios elementares. E mais elementar que a cruz não há. Mais elementar que a obra da cruz é impossível. O versículo 8 diz o seguinte: nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Na verdade é que os principados e potestades, eles não conseguiram compreender a loucura da obra de um Deus que deixa a sua glória, se faz homem, vive aqui na terra uma vida toda sem pecado e é pendurado no madeiro. Que loucura é essa? Um Deus todo-poderoso. Eles não conseguiram entender. Eles pensavam que por meio da crucificação de Jesus,
eles tinham desferido um golpe na soberania de Deus. Mas na verdade, eles não sabiam que a obra da cruz, e através da vida deles, agora eu estou falando de homens carnais, que governavam o mundo na época de Jesus também, dominados por esses dominadores desse mundo tenebroso. Eles não sabiam que eles estavam sendo usados para levar a cabo o plano de Deus por mim e por você na obra da cruz. Quando eles olhavam e falavam, é loucura, esse homem é inocente, por que ele precisa morrer no madeiro? A verdade é que agradou a Deus moê-lo por mim e por você. A verdade é que todos nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos. O nosso destino era o inferno, longe de Deus, afastados do Senhor. Esse era o meu destino. Mas então, Ele pregou e cancelou o escrito de dívida que era contra mim e contra você, na cruz do Calvário. E então esses dominadores, achando que tinham crucificado o Senhor da glória, foram derrotados. Foram derrotados porque a Deus deu nome ao nosso Senhor Jesus, que está acima de todo nome, perante o qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor, de uma forma ou de outra. Ele é Senhor. Indo para o versículo 9, diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a verdade é que, assim como os coríntios, os orgulhosos sábios, ou nós, que tentamos dominar tudo com o nosso intelecto, achando que temos controle sobre as situações. É impossível que nessa forma de entendimento nós amemos. É impossível porque isso é egoísta. Mas aqueles que amam, aqueles que recebem o amor de Jesus na cruz, são herdeiros da glória. E aqui o texto, quando fala que nem olhos viram, sabe o que olho nenhum viu? Sabe o que quer dizer isso? É o Messias, na estaca da humilhação e da vergonha. Olho nenhum tem capacidade de entender o Deus da glória crucificado. O que olhos nenhum viram, ouvido nenhum ouviu, é a notícia do rei que sofreu pelo castigo dos rebeldes. Meu castigo e o teu castigo. O rei da glória, ouvido nenhum ouviu. E o que não coube no coração de uma pessoa, é o que o coração humano jamais pode imaginar, um amor de um Deus que entregou o seu único filho por um mundo de pecado e de incredulidade. Um mundo que simplesmente o rejeitou. Não coube no coração do homem. Tudo isso Deus preparou para aqueles que o amam. E essas pessoas que o amam são criadas por Deus justamente apenas por meio da cruz. Não existe outro caminho. Não existe outra forma. A fraqueza e a loucura da cruz aos olhos do mundo e da sabedoria dessa era. Versículo 10 continua, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito.
Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E por que nós somos capazes de compreender, então, o que nem os maiores gênios da história compreenderam? Por que os dominadores dessa era não reconheceram? E nós conseguimos entender. Você compreendeu, é por isso que você está sentado nessa cadeira hoje. Porque a obra da cruz faz sentido na tua vida. Porque você aceitou o senhorio de Cristo na tua vida. E isso faz com que você ande de uma forma como você nunca andou. Mas isso não é mérito nosso. Versículo 10 diz que Deus revelou por meio do Espírito. Deus revelou isso a mim e a você por meio do Espírito de Deus. Não é mérito meu, não é mérito seu. Sabe, quando o apóstolo está falando aqui sobre isso, o Espírito sonda todas as coisas. O nosso espírito, nós, ser humano, nosso espírito é aquele que melhor nos conhece, é aquele que sabe as intenções, é aquele que conhece os nossos desejos, porque você é um espírito, amém? O nosso espírito é aquele que conhece o mais profundo do nosso ser, coisas que ninguém é capaz de entender. Tanto é que é por isso que acontecem as discordâncias, acontecem os conflitos, porque muitas vezes a gente quer se expressar, explicar alguma coisa para alguém, e nós não conseguimos, e aí a gente fica pensando assim, poxa, se eu conseguisse colocar o meu espírito dentro dessa pessoa, ela ia me entender. Ela ia saber como é que eu sou, porque o meu espírito é quem eu sou. Mas isso não é possível, isso é loucura. Pois é, Deus fez isso conosco. Porque a Bíblia diz que o Espírito sonda as profundezas de Deus. E esse Espírito habita em mim e em você. Então é assim, é como esse Espírito que é capaz de sondar as profundezas, o conhecimento, o entendimento de Deus, ele está dentro de você. Deus fez isso. O mesmo Espírito que sonda as profundezas de Deus habita dentro de você e de mim. Versículo 11 diz assim: pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, certo? Então, a partir do dia de Pentecostes, em Atos 2, em que o Espírito Santo foi derramado sobre a terra, começou a era do Espírito Santo, a manifestação do Espírito, o mover do Espírito. E quando nós aceitamos a Jesus e a obra da cruz, o Espírito Santo é vivificado em nós. Nós recebemos esse Espírito. Isso faz parte do mistério da sabedoria de Deus. Que incrível! Você sabe, não tem nada nessa terra que tenha mais valor do que isso. Nada tem mais valor do que esse Espírito que está aí dentro de você. O Espírito Santo é Deus em você. E o verso 12 diz assim: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, glória a Deus, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, a partir do momento em que vivemos pelo Espírito, recebemos o Espírito de Deus, nós não mais entendemos o Senhor a partir das suas ações externas aqui na terra.
Lógico, nós contemplamos a beleza, a majestade, a grandeza de Deus através da sua criação. Olhamos para uma árvore, olhamos para um animal, contemplamos a glória de Deus porque são obras das suas mãos. Mas a partir desse momento, nós conhecemos a Deus a partir de dentro do próprio Deus. Vocês conseguem compreender isso, queridos? Vocês estão me entendendo? Quando temos o Espírito Santo habitando em nós, a nossa perspectiva do conhecimento de Deus, ela muda, porque ela não é mais uma perspectiva externa, mas ela é uma perspectiva interna, de dentro do próprio Deus que enviou o seu Espírito sobre nós. E então nós podemos entender Deus a partir de dentro do próprio Deus. Somente através dessa obra do Espírito Santo percebemos que Deus é infinitamente mais sério e santo do que jamais poderíamos conceber. E Ele odeia o pecado de uma forma que nós jamais podemos imaginar. É esse Espírito que cria uma sensação de desespero quando você anuncia o Evangelho para alguém, você fala da obra da cruz, e aquela pessoa começa a se desesperar, porque o Espírito Santo já está trabalhando naquele coração. É esse Espírito que na obra da cruz juntou essa santidade, essa ira de Deus com um amor sem tamanho, que agradou ao Pai moer a Jesus, para que nós pudéssemos estar próximos a Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. A obra da cruz é a obra do Pai, do Filho e do Espírito juntos, consumando aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. E é por isso, é por essa obra, por esse mistério do Espírito Santo em nós, que todas as diferenças que nós temos, de raça, de sexo, só tem 2. E todas as diferenças pessoais, apesar de tudo isso, a diferença do nosso espaço, com pessoas que estão em outro lugar do planeta, de tempo. Quando você começa a caminhar com o Senhor, quando você aceita Jesus e a obra da cruz, você começa a sentir uma unidade imediata, uns com os outros. Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado e dar um sorriso para ela? O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. E a unidade que o Espírito gera é um mistério, uma sabedoria que só é possível viver pelo Espírito de Deus. Não tem outra forma. Porque senão, assim como Caim, nós seremos ciumentos de uma oferta que o outro fez melhor do que a gente. Uma forma que alguém caminha que é diferente da gente. Porque o irmão tem mais recursos do que eu tenho. Aí começam as divisões, as brigas, mas o Espírito gera unidade. Porque ele lança para fora dessa sabedoria, desse mundo, o entendimento, ele vai jogando para fora como uma água que limpa uma sujeira. E vai gerando em nós uma unidade, um entendimento que só é possível através do seu agir. Versículo 13 diz o seguinte: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A verdade é que nós, cristãos genuínos, amém? Nós, cristãos genuínos,
precisamos amadurecer e começar a aprender o vocabulário do Espírito. Nós precisamos começar a compreender os mistérios de Deus. Ele precisa começar a revelar no nosso coração o que é a justificação, o que é a santificação, o que é adoção, o que é propiciação, o que é eleição, o que é inspiração. Nós não podemos nos conformar, queridos, a sentar no domingo aqui e achar que tudo que a gente precisa saber vai ser dito desse púlpito. Porque o Deus dessa era não descansa. Ele está te bombardeando com informação o tempo inteiro. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nós precisamos, como cristãos, começar a viver no Espírito, entender o vocabulário do Espírito, porque assim, um engenheiro que está lá fazendo faculdade de engenharia, ele começa a conhecer os termos técnicos de um engenheiro. A pessoa que está estudando física, química, eletrônica, medicina, ela começa a aprender os termos, a linguagem daquilo que ela está estudando. E nós, como cristãos, precisamos começar a compreender a linguagem do Espírito. Que emoção é você começar a ler a Bíblia e o Espírito Santo começar a te revelar aquilo que está escrito. Nós temos que voltar à fome e sede pela palavra de Deus. É bom assistir uma pregação. É bom ouvir um louvor. Mas sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que para Deus vale muito mais. Às vezes você não tem nenhum violão que afine direito. E você adorar Ele no teu quarto em secreto. Do que você colocar um louvor sensacional, super produzido lá no YouTube. E achar que você está adorando a Deus. É também adoração, mas Deus quer ouvir a tua e a minha adoração. É importante a gente ouvir mensagens, ministrações, isso é igreja, por isso vocês estão aqui. Mas também é importante você pegar a palavra de Deus todos os dias e você se alimentar. A palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso sustento. Os mistérios de Deus estão escondidos e esperando serem revelados a você. Basta que você deseje e seja cheio do Espírito para entender, não com a sabedoria desse mundo, mas com a sabedoria que vem dele. Versículo 14 diz o seguinte: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então é assim, ó. Os nossos ouvidos, eles não têm a capacidade, por exemplo, de ouvir as ondas de um rádio. Os surdos, eles não são capazes de servir como juiz num concurso de música. Os cegos, eles não podem desfrutar da beleza dos cenários que Deus nos proporciona. Assim também, como os que não são salvos, são incompetentes para julgarem as coisas espirituais. Porque as pessoas que têm a sabedoria desse mundo, dessa era, elas olham o que você faz pelo Senhor e para o Senhor e elas acham, meu Deus, isso é loucura. Isso é loucura. Isso é loucura. Perder para ganhar. Como assim? Morrer para viver. Como assim? Receber um tapa um lado da cara e dar ao outro lado? Você está louco? Você está dando dízimo na igreja? Você é louco. Porque eles não têm o Espírito Santo. Eles não têm a capacidade de discernir aquilo que é espiritual como eu e você precisamos ter. O que
Você vai ajudar aquele irmão lá na mudança, aquele que te falou isso. Não acredito. Você é louco mesmo. Você vai mudar de cidade porque Deus te mandou. Pedro, você vai deixar os teus barcos aí no cais, abandonados, os peixes que você pescou aí para me seguir, para seguir a Jesus? É loucura. Para o mundo é loucura, eles não têm capacidade de entender. Nós precisamos aprender a julgar espiritualmente. E o Espírito precisa penetrar no nosso coração. Um coração que só pode começar a julgar as coisas espirituais quando se quebrantar diante de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Quando nós achamos que somos sábios, aí o Senhor fala, bom, se você quer viver na sabedoria dessa era, não tem espaço para o meu Espírito operar no teu coração. A verdade é que nós temos que reconhecer a nossa cegueira, a nossa nudez, a nossa pobreza diante de Deus, para que então Ele possa nos dar aquilo que é de mais precioso que existe, que é o Seu Espírito Santo em nós. Quando nós conseguimos compreender, quando nós conseguimos entender o que é viver no Espírito de verdade, meus irmãos, aí a gente vai conseguir ser chicoteado e adorar a Deus como Paulo e Silas. Aí a gente vai conseguir andar a milha extra. Mas enquanto a gente está no nosso entendimento, se estribando, se apoiando naquilo que é nosso, Deus não consegue operar na nossa vida. Versículo 15. Já estou acabando, irmãos. Diz assim, porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. A partir do Pentecostes, ou a partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo, nós nos transformamos em pessoas espirituais, de forma duradoura e integral. Precisamos crer nisso. A verdade é que a sabedoria desse mundo tenta condenar isso e falar, não aconteceu. Aconteceu sim. Você é cheio do Espírito Santo, creia. Creia e viva nessa verdade que Deus está falando para nós aqui nessa manhã. Por isso que espiritualmente nós somos capazes de julgar todas as coisas. Não como juízes, isso a pompa, não. Mas a gente olha com os olhos do Espírito. Pessoas espirituais se compreendem e se julgam mutuamente. As pessoas espirituais se compreendem. Elas não brigam, elas não discutem. Elas não disputam o lugar de honra. Não. E aí elas se julgam também mutuamente. Fala, irmão, eu acho que aqui você precisa ver o que a palavra diz, porque eu estou vendo que não está legal a forma como você está fazendo isso. Em amor. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uma das marcas da maturidade cristã é o discernimento. Conforme nós vamos amadurecendo na nossa jornada cristã, nós vamos tendo mais discernimento ou mais entendimento das coisas que acontecem à nossa volta. É aquela capacidade que ela vai além, sabe, da casca, da superfície, que às vezes você olha para uma pessoa e o Espírito começa a te revelar o que está passando no coração daquela pessoa. A maturidade vai gerando isso, vai gerando esse discernimento. Quem não recebe a salvação, queridos, deixa-se levar pelas aparências. Ela olha com os olhos naturais
E aquilo que ela entende é só aquilo que ela está vendo, não vai além. Mas existe tão mais além. Existe além, muito além. O cristão que está amadurecendo cresce em seu discernimento espiritual com a ajuda do Espírito. Não é na força do braço. Desenvolve a capacidade de compreender cada vez mais a mente e a vontade de Deus. Os coríntios, eles careciam desse discernimento. Eles não tinham. Eles eram espiritualmente ignorantes. Essa que é a verdade. Ter a mente de Cristo, sabe, queridos, como Paulo fala aqui, não significa você começar a fazer o papel de Deus na vida das pessoas. Eu tenho a mente de Cristo e agora eu consigo ler os seus pensamentos. Não é isso. Não é a respeito disso. Ter a mente de Cristo significa encarar a vida do ponto de vista do Salvador, de Cristo. Levando em consideração os valores de Cristo e os desejos de Cristo. E temos a mente de Cristo porque o Espírito de Cristo habita em nós. Espírito Santo. Então aquilo que importa para o Senhor, importa para mim. Aquilo que não importa para Ele, não importa para mim. E o que a Bíblia diz? Precisamos conhecer a Bíblia. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Que todos recebam a salvação. Que todos sejam alcançados. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu começo a me importar com as pessoas assim como Cristo se importava. Na mesma compaixão que Ele tinha. Precisamos ser assim, queridos. Precisamos desenvolver essa mente de Cristo em nós. E essa manifestação do Espírito Santo é algo que precisa acontecer nos nossos em casas. Amém? Essa manifestação, esse mover do Espírito. É quando... Já aconteceu isso comigo. É quando alguém está falando alguma coisa, em casa, compartilhando, abrindo o coração, e aquela pessoa começa a falar. E de repente o Espírito Santo parece que te faz surdo porque a pessoa está falando. E você começa a ver por trás das palavras. Que louco que é isso. Você começa a ver além do que a pessoa está falando. Você começa a enxergar o coração dela. A gente precisa ter esse amor, essa profundidade no amor. É aí que a pessoa termina de falar porque você respeita ela, amém? Você respeita a pessoa, deixa ela falar, porque ela está abrindo o coração dela. A gente precisa ser educado. E aí você fala, querido, eu preciso orar com você, porque Deus me mostrou isso. E aí você ora com aquela pessoa e o Espírito Santo opera. E de repente aquela dificuldade que ela tinha já não é mais uma dificuldade. Ela passou para um outro entendimento através do teu amor que tocou a vida dela. Ou acontece de alguém chegar doente em casa. E aí você já orou por aquela enfermidade alguma vez, Deus já te curou daquela enfermidade alguma vez, e você fala, irmão, não há como deixar você ir embora desse lugar aqui sem orar por você, por essa doença que você está sentindo. E vai ter vezes que alguém vai compartilhar o coração em casa, sobre uma luta, uma dificuldade, e você vai só chorar com ela. Porque você compreende a dor daquela pessoa. E você tem a mente de Cristo, então você chora com os que choram. E você se alegra com os que se alegram também. Quando alguém conta um testemunho de bênção, você fica feliz, você não fica com inveja. Essa é a mente de Cristo. Ninguém pode instruir ao Senhor. Ninguém pode dizer para Ele o que fazer. Ele é Deus. Pessoas espirituais, elas não
não se roubam o direito do julgamento pelo fato de fazer coisas estranhas ou bizarras. Mas porque no amor, na mente de Cristo, de fato a gente começa a pensar coisas incomuns. E Jesus começa a pedir para você fazer coisas que antes você não fazia em amor, porque você então tem a mente de Cristo. Então assim, nós julgamos todas as coisas, não como quem quer saber tudo melhor, que critica a todo instante, mas como quem ama, como quem vê a raiz onde outros não enxergam muitas vezes, com a melhor das intenções. Amém, queridos? Eu quero convidar você a ficar de pé.